Excelente noite, Moçambique. Excelente tarde, Brasil. São todas as pessoas muito bem-vindas a este que é o curso de extensão online sobre o lema Moçambique Brasil, Olhares sobre as Artes de Cena. Estes mini-cursos são oferecidos pelo grupo de pesquisa EDGS, Estudos Descoloniais de Gênero e Cidadania, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Eu, Nilza Laís, juntamente com o professor Érico José, estamos aqui coordenando e lembrar que este é o nosso penúltimo mini-curso, que no próximo mês a gente tem mais um e em dezembro a gente encerra. Hoje nós vamos receber a professora Adna de Paula, que vai nos falar sobre a desocidentalização, estratégia de emancipação social, com ênfase na educação formal. Érico, boa tarde, muito bem-vindo. Passo a ti a palavra. Olá, boa tarde, Nilza. Muito obrigado por essa parceria, né? A gente vai começar apresentando a professora Adna. Eu gosto muito de apresentar dizendo que eu sou amigo dela há 21 anos já, isso me honra muito. Então, Adna Cândido de Paula é professora de filosofia africana e afrodiaspórica, coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Diáspora Africana, NUPED, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Ela é docente do curso Bacharelado em Ciências Humanas, Políticas Públicas e do programa de pós-graduação em Ciências Humanas. Então, mais uma vez, vamos nos deleitar com a Adna aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, professora Nilza, obrigado, professor Érico, meu Érico. É um prazer estar aqui de novo, né? Vamos continuar essa conversa que a gente deu início ontem e falar da minha honra, né, de participar desse projeto, de estar aqui nessa parceria e tal. Para mim, assim, está sendo um prazer enorme, né? Então, eu preparei uns slides, né, só para apresentar alguns trechos, né? Porque é interessante ter as referências, e ao final eu dou a lista da bibliografia que eu consultei, né? Que eu uso e tal, para que todo mundo tenha aí acesso, né? E uma boa parte desses textos você consegue na internet, né? Então, se puder projetar para mim, Érico, eu te agradeço. Ok, então, começando aqui, só para retomar, para quem está participando hoje pela primeira vez, né? Eu fiz ontem uma apresentação de que lugar que eu estou falando, né? Assim, de que lugar epistemológico eu estou falando, né? E de que lugar de sentidos, né, que eu estou falando. Então, eu parto da noção de território-corpo, né? Território-sentido, na tríade, né? Sentir, pensar, agir, né? E depois da introdução, né, a compreensão de território-corpo, eu trouxe, né, o que a gente vem fazendo no NUPED, as discussões que a gente realiza no NUPED a partir de autores e autoras negros e negras brasileiros, que foi o primeiro decálogo, né, o estudo de 10 obras, e agora a gente está no segundo decálogo, na quarta obra, de autores e autoras africanos, né, não é um bom termo, mas de acordo com as suas nacionalidades, né, mas de diferentes países do continente africano. E aí, depois disso, eu introduzi a concepção, né, o conceito que não fui eu que criei, né, mas que eu tenho trabalhado com ele, que é o da desocidentalização, que é a minha proposta da tese de titular, né, 20 anos de carreira acadêmica, né, apresentando a desocidentalização como uma estratégia de emancipação brasileira com ênfase na educação formal. E por que eu escolhi educação formal? Porque a desocidentalização é um processo que eu considero, né, um ser-agir, né, um ser que, nessa tríade, né, um ser que sente, pensa e age, numa mudança de chave, uma vez que
tanto os países da América Latina quanto os países do continente africano passaram por esse processo de ocidentalização, né? Um processo de epistemicídio, de silenciamento das práticas culturais, né, dos diferentes povos que compõem esses dois continentes, e das línguas, né, das línguas maternas, e foi suplantada com uma cultura, né, que vem de uma lógica, que é a lógica da cosmovisão, e que definiu as práticas culturais de territórios que tinham outras práticas culturais vinculadas a outras lógicas, né, ou a lógica da cosmopercepção. Então, esse é o sumário da tese que eu estou redigindo agora, né? E provavelmente, pelo menos é a minha data, ela vai ser defendida em fevereiro, como eu comentei no nosso encontro passado, o professor Érico faz parte da banca, né? E eu, na última fala, eu tive a intenção de avançar um pouco nas considerações, né, de uma forma sucinta aí do escopo da tese, mas, a partir das interações, eu achei melhor esmiuçar um pouco mais essa compreensão de cosmovisão, a diferença entre cosmovisão e cosmopercepção, vinculada, né, a dois grandes pensadores para mim, um senegalês, Cheikh Anta Diop, e uma pensadora nigeriana, Oyoronke Oyevomi, não é? Que traz a concepção de cosmopercepção em oposição à compreensão de cosmovisão, né? Então, eu vou trabalhar com isso aqui hoje um pouco. Se você puder passar, Érico, por favor? Para destrinchar, né, um pouco mais. Pode passar mais um. Esse foi que eu trouxe na última aula. Mais um. Aí. Então, como é que eu fiz essa conexão da obra do Cheikh Anta Diop, né, que é publicada em 68, né? 68, e a da Oyoronke, que aqui no Brasil, pelo menos, foi publicada em 2021, né? É porque ela tem ela é como se fosse uma continuidade de reflexão. A obra A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Matriarcado e do Patriarcado, do Cheikh Anta Diop, vai se voltar para o período da Antiguidade, sobretudo fazendo uma leitura a partir de textos ocidentais, né, europeus e tudo mais, do que é a configuração do berço nórdico, né, a Eurásia, ali pensando no período da Pangeia, ou seja, aquela parte que hoje configura ali a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, não é? E o Japão, que faz parte também, mas o Japão entrou posteriormente, a Austrália também, que era a antiga Oceania, também faz parte do Ocidente, ou seja, uma configuração de Ocidente que não é só geográfica, ela é cosmogônica, sobretudo, porque todas essas culturas elas se ligam a eixos de fundamentos de uma cosmovisão, né? E o Cheikh Anta Diop, o que ele faz? Ele estuda aquilo que o Ocidente chama de o berço da sua cultura, né? Como é que ela foi formada, e faz uma leitura paralela com essa construção de formação da cultura ocidental, do fundamento da cultura ocidental, com os fundamentos da cultura africana que ele identifica, apesar da diversidade étnica, né, dos grupos étnicos que compõem esse grande continente, ele identifica uma unidade cultural a partir da lógica da cosmopercepção, né? Então, o que ele vai estudar? Estudando esses autores europeus e essa narrativa, né? Essa narrativa ocidental da fundamentação da sua cultura, que depois eles cortam, né? Eles dizem literalmente assim,
Tivemos sim informações, tivemos sim conhecimentos herdados, né, das colônias do Egito, da Núbia, do Vale do Indo, da Babilônia, da Suméria. A gente teve, sim, mas nada que se compara ao que a gente realizou na Grécia Antiga. E aí o Sheikh Anta Diop quer mostrar, e mostra claramente, né, escurecidamente no livro, que, na verdade, a cultura ocidental é um retalho, né, uma montagem de culturas notadamente negras, tanto da zona de confluência, né, que é ali a Ásia, né? Então, que pega ali desde o Iêmen, a Fenícia, né? o Vale do Indo, Suméria, Babilônia, e também da cultura do Egito, da Núbia, porque o Alexandre Pequeno lá, ele entra dentro do continente africano, essa invasão, ela não para só no Egito, né? E vamos lembrar que o reino da Núbia ele vai até a sexta catarata do rio Nilo. Então, assim, ele aprofunda. E depois, se você pensa que o reino de Aksum, não é? ele tanto tinha uma parte posterior ao reino da Núbia e também do Iêmen, né, do que é o Iêmen hoje, então o domínio dele não pega só o Egito, mas pega outros dois reinos africanos com culturas aí da ordem de 8.000 anos atrás, né? Então, e isso tudo é apresentado pelo Sheikh Anta Diop. E aí, quando o Sheikh Anta Diop vai apresentando essas configurações e essas leituras e rebatendo essas afirmações europeias a partir das pesquisas que ele mesmo desenvolveu, né, como químico, como linguista, como egiptólogo, né, como físico, né, ele tinha todas essas formações, né, um intelectual de uma grandeza assim incomparável, né, o Sheikh Anta Diop, ele consegue perceber que havia um modus operandi do berço nórdico que configura, né, que tem lógicas opostas à configuração do berço meridional, notadamente, ele está falando especificamente do continente africano, né? E aí ele vai batendo uma por uma das afirmações dos europeus até conseguir fechar uma configuração do que era essa cultura do berço nórdico, né? Então, pensando aí, primeiro, eles eram nômades, enquanto eles ainda estavam no processo de nomadismo no continente africano, você já tinha o desenvolvimento de práticas, estou falando da antiguidade, né? O desenvolvimento de práticas culturais como a agricultura, né? a domesticação dos animais e tudo mais, uma organização mais plural, né? De grupos étnicos, e tu que ainda não era grupo étnico, né? Nós estamos falando da antiguidade, e o berço nórdico ainda tinha aquela resistência a entender que um agrupamento tinha proximidades, por serem seres humanos, né, com outros agrupamentos humanos que estavam próximos, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que essa configuração da polis grega, né? A polis, que é um estado, ela é uma unidade, é uma cidade. E todo o ethos da cidade grega está voltado para essa constituição, ou seja, para essa unidade que é a unidade de cidade, né? E aí, quando ele faz essa análise, ele chega a perceber elementos que hoje, quando a gente vai fazer análise, por exemplo, do patriarcado, né, em oposição ao matriarcado, ou do individualismo, da competição, desse tipo de relação, a gente sempre marca a partir, na passagem do 17, né, do século 17, dentro da historiografia ocidental, da passagem do século 17 para o século 18. Aí fica 18, 19 e 20, ou seja, quase todas as reflexões ficam centradas nesse período. E aí não compreende-se que o patriarcado ele é ancestral para o Ocidente, né? Ele vem desde essa antiguidade, né? Então, o modus operandi
nômades, né, do berço nórdico, tinha uma relação com as mulheres que era uma relação de descarte, de apêndice, né? Então, como eles circulavam o tempo todo, invadindo e pilhando outras regiões, outras culturas, eles tem até trechos no livro da Unidade Cultural da África Negra, né, do Cheikh Anta Diop, em que havia essa prática na antiguidade do berço nórdico de ter uma mulher num clã que tinha relações sexuais com os filhos, com os irmãos, com não sei o quê. Ou seja, ela era um objeto de parir crianças e unicamente, entendeu? Então, eles consideravam a mulher como se fosse um peso morto. E antes, muito antes desse período, você já tinha uma cultura que era pautada no matriarcado, né? Que era pautada numa equidade, numa simetria de comportamentos e de importância dentro do clã, né? Entre mulheres e homens, né? E a Oyoronke vem, inclusive, trazendo para a gente que no Iorubá não tem a marca de gênero, né? Então, todo o trabalho dela ali na invenção das mulheres é para mostrar que a categoria do gênero ela é uma imposição, né? Ela vem exatamente com a cultura ocidental. Aí tem um trechinho do Diop que eu queria ler com vocês aqui, que é quase um resumo, não é o livro todo, né? Então, chega um determinado momento em que ele faz essa comparação entre esses dois berços civilizacionais, né? Então, ele diz assim, sobre o berço civilizacional meridional, notadamente o continente africano. Ele diz assim, caracteriza-se pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial, por oposição à cidade-estado ariana, que é a cidade-estado grega, a polis, né? Pela emancipação da mulher na vida doméstica, pela xenofilia, ou seja, que é o contrário da xenofobia, ou seja, a xenofilia é aquela aproximação com o estrangeiro, né? Um acolhimento, né? E há partes do livro em que, e eu vou trazer um outro autor aqui ocidental, tratando isso como uma fraqueza, o que, na verdade, é um valor de total maturidade, né, de compreensão de si, que era o fato de que o continente africano sempre teve aberto a relações comerciais, a trocas, né? Isso não começa depois das grandes navegações, né? Só pensar que o próprio continente ele é costa de fora a fora, então você tinha comércio com toda essa costa do continente africano, o que trabalhos arqueológicos e paleontólogos, né, já encontraram resquícios, né, de moedas de diferentes culturas no território do continente africano, em diferentes territórios, o que mostrava que era um povo que tinha ótimas relações de comércio e de trocas culturais com o estrangeiro, né? Então, pela xenofilia, pelo cosmopolitismo, por uma espécie de coletivismo social, tendo como corolário a quietude, chegando até a despreocupação em relação ao futuro, por uma solidariedade material de direito para cada indivíduo, e que faz com que a miséria material ou moral seja desconhecida até os nossos dias. Existem pessoas pobres, mas ninguém se sente só, ninguém está angustiado. No domínio moral, um ideal de paz, de justiça, de bondade, um otimismo que elimina qualquer noção de culpa ou de pecado original nas criações religiosas ou metafísicas. O gênero literário predileto é o narrativo, o romance, o conto, a fábula e a comédia. Por quê? Porque vai ver que ele vai fazer a oposição ao berço nórdico com o gênero trágico, né? Por que não há essa preocupação, essa angústia, né? Essa angústia que faz você se sentir incapaz, incompetente, não competente o suficiente, não belo o suficiente, não, porque que é a cultura ocidental, né?
Porque essa cultura ela é baseada numa conexão com o cosmos. Esse sujeito, estou falando da cultura da antiguidade, né? Ou seja, autóctone, antes da invasão ocidental, né? Então, você tem uma conexão com o cosmos, uma relação com tudo que está em torno, com todos os elementos que constituem esse planeta. Então, você não é um ser sozinho, o ser humano não é um ser abandonado ou um ser superior que domina, né, a natureza. Não, ele coexiste, ele coabita. Então, é claro que isso faz uma grande diferença na forma como você sente, né, na forma como você vive. Você não vive projetando, fazendo projeções no presente para um futuro incerto e sofrendo com a possibilidade de prosperidade ou não no futuro. Você vive o presente, porque o presente é o dado, né? O presente é o que você sente agora, né? Então, perceba que ele está recuperando que isso era um modus operandi na antiguidade desses agrupamentos, né, dessas cidades que já se conectavam com outras, que já tinham uma compreensão de Estado plural, cosmopolita, de acolhimento ao estrangeiro, né, de mistura, não é? Então, esse tipo de comportamento é um comportamento ancestral, não é? Da cultura do berço meridional. Agora vamos ver como é que todo o estudo que ele faz a partir das afirmações da epistemologia ocidental, o que era o berço nórdico, né? Passa para mim, Érico, fazendo um favor. Aí, o berço nórdico, confinado à Grécia e a Roma, caracteriza-se pela família patriarcal, pela cidade-estado, né? Aí o Fusté de Coulanges é um autor que o Cheikh Anta Diop estuda. E o próprio Fusté de Coulanges diz o seguinte: entre uma cidade e outra existiu quase como uma montanha, uma impossibilidade assim intrínseca, esse ethos grego, de se aproximar do outro. Então, era tudo inimigo, né? Você vê aí, por exemplo, Atenas, Esparta, né? Telas, ou seja, eram cidades-estados, né? Ou reinos, como eles diziam, e tudo, e que não tinham uma compreensão de Estado mais dilatada, mais ampla, né? Como juntos somos mais fortes e tudo mais, que era a concepção que já estava no berço meridional, né? E aí ele diz assim: percebe-se facilmente que é no contato com o mundo meridional, ou seja, no período das invasões, porque enquanto nômades eles transitavam, né, pela zona de confluência e pelo continente africano, então é com eles que os ocidentais aprendem, né, expandem, os nórdicos expandem a sua concepção estatal para se erguer ao nível da ideia de um Estado territorial e de um império. O caráter particular dessa cidade-estado, no interior das quais se eram fora da lei, e era mesmo, né, só ler a política do Aristóteles, né, em que o Aristóteles define quem é o cidadão, e o cidadão, para o Aristóteles, é só o bem-nascido, ou seja, aquele nascido de um general, de um imperador, de um senador, não é? Então, um servo livre não é cidadão, o escravizado, óbvio, não é cidadão, e o colonizado, não é? Que fluía para Atenas, que fluía para Esparta e tudo mais, vindo de reinos né, vindo de território com compreensões completamente diferentes da deles, né, eles também não consideravam cidadão. Então, eles invadiram esses territórios, mas os dominados não eram cidadãos na pátria-mãe, né, em Atenas. O caráter particular... Então, um fora da lei desenvolveu o patriotismo no seu interior, não é? Que são os bem-nascidos, Atenas para os atenienses, né? Para os bem-nascidos, e também a xenofobia, porque os estrangeiros não podiam fazer parte, não tinham direito a decisões, não tinham direito a participar do Senado, nem do Estado, né? O individualismo, a solidão moral e material, a repugnância pela existência,
toda a matéria da literatura moderna, que mesmo sob os seus aspectos filosóficos, não representa outra coisa senão a expressão da tragédia de uma vida, cujo estilo remonta aos antepassados, ou seja, ela é ancestral, constitui um apanágio desse berço, uma ideia de guerra, de violência, de crime, de conquistas, invasões, herdado da vida nômada, tendo como corolário um sentimento de culpabilidade ou de pecado original que representa o fundamento dos sistemas religiosos ou metafísicos pessimistas, são um apanágio do mesmo, do berço nórdico. O gênero literário, por excelência, é a tragédia ou o drama. Então, se a gente pensa no trágico, né, no gênero trágico, você tem o quê? Um herói, que é um herói que sacrifica a própria vida pelo bem da coletividade, né? Eu pensar em Édipo Rei aí, mas ele é um herói abandonado. Ele não tem a ajuda dos deuses, né? Então, a epopeia, você tem uma conexão, os deuses estão o tempo todo interferindo no destino humano. No caso do trágico, não. Você não tem a presença dos deuses interferindo. É aquele herói sozinho. E isso é a cara, né? Esse é o fundamento do individualismo ocidental. Né? Então, há uma desconexão com o cosmos. Né? O cosmos é aquilo que eu domino, mas não aquilo do qual eu decorro, como uma espécie, né? Gerada pelo cosmos, pela natureza, né? Então, por isso o fundamento dos sistemas religiosos é baseado nessa ideia de religião, porque religião também, né, é uma invenção ocidental, né? Religare. Você não precisa religar. O próprio termo religar, eu problematizo ele na tese, porque foi cooptado pela Igreja Católica. Não significava isso para os gregos, não. O religare tinha a ver com a forma do culto, ao culto aos ancestrais, né? A metodologia de culto aos ancestrais. Mas aí, quando você pensa no avanço aí do cristianismo, você tem, por essa dominação da cultura grega, e uma adaptação, né? Por exemplo, psique vira alma, né? A reencarnação em Platão, né? E a distribuição de Érebo, Tártaro, Campos Elíseos, vira céu, inferno, purgatório, né? Ou seja, há uma adaptação do paganismo grego para o cristianismo, sobretudo para o catolicismo, né? E a lógica dessa desconexão. Então, por isso é preciso ligar, por isso é preciso religar. No entanto, para o berço meridional, não tem nada a ser religado, porque você está ligado o tempo todo, você nunca teve desvinculado, não é? Então, você é o resultado de água, de terra, de poeira, de estrela, não é? Você é o resultado de ar para respirar, você é o resultado de todos os elementos que permitiram a existência e o surgimento da espécie humana no continente africano, não é? Então, sempre houve uma conexão. Então, para o berço nórdico, sempre teve uma desconexão, porque a relação deles com o meio ambiente sempre foi inóspita, né? Então, o próprio Cheikh Anta Diop diz assim, eles não gostam da própria região, né? Eles não gostam do clima, mas criaram toda uma teoria para dizer que aqui é que se produz, né? Porque são regiões frias, é que se produz intelectualidade, razão e tudo mais, e em territórios, né, intertropicais, como a América Latina e o continente africano, que são territórios não hostis, né, que foram territórios acolhedores para o desenvolvimento dessas civilizações. Pensar que o Saara era úmido, né, o Saara não foi sempre um deserto, né, e no período do desenvolvimento da Núbia e de Axum, ele era esse Saara, e do Egito também, né, ele era esse Saara úmido. Então, há uma conexão do ser humano, né, desses agrupamentos humanos, com o território, né? E no caso do berço nórdico, não, né? Então, para perceber que esses valores, patriarcalismo, individualismo, competição, são ancestrais para a cultura ocidental, não são invenções do capitalismo, nem invenções de queda de monarquia, são ancestrais, fazem parte do modus operandi desses agrupamentos, né?
Érico, você puder passar para mim, por favor? Isso. E aí, partindo desse trabalho do Cheikh Anta Diop, você tem uma complementariedade, mesmo que o livro não se apresente como isso, né? A Oironquê não está dizendo que o livro dela é complementar ao Cheikh Anta Diop, nem nada, eu é que estou estabelecendo essa conexão. A Oironquê estudando Oió, né? O foco dela é a cultura iorubá de Oió, né, de Ondô, ela fala mais da Yorubalândia, ela começa a desmentir várias afirmações do discurso ocidental e ocidentalizado, porque há intelectuais, homens e mulheres, né, que fazem os seus estudos no Ocidente, e quando estão no território africano fazendo análise do seu próprio território, como usam a lógica ocidental, eles não enxergam o que é de fato que está ali, né? Essas configurações que não são como as configurações autóctones, não são como as configurações ocidentais, mas como eles, né, são formatados, assim como a intelectualidade, né, a educação formal brasileira é também formatada com essa cultura ocidental, a gente não enxerga, né, a América Latina, não enxerga o Brasil de fato, né, assim como alguns desses pensadores africanos, né, formados no Ocidente, chegam a não enxergar o seu território porque estão moldados com essa viseira da epistemologia ocidental. Então, você enxerga o que a teoria quer que você veja, e não o que está ali, né? E o trabalho dela é para abater isso, sobretudo em relação às mulheres, né? Ela diz assim: a assimetria entre mulheres e homens na cultura de Oió, né, na Yorubalândia, ela é uma invasão, é a cultura ocidental que trouxe esse problema. Porque você, na própria língua, você não tem marcação de gênero. Então, não tinha essa diferença. Você tem uma Alá afim, que são os governantes, né, que não tem uma designação de sexo, se é homem ou se é mulher. Mas aí você tinha quem fazia a entrevista, né, para os alafins, né, do período já pós-colonização, que quando ele responde, ele está respondendo exatamente como a língua iorubá, sem a marcação de gênero. Mas o entrevistado, porque na cabeça dele uma liderança só pode ser masculina, ele escreve que todos os representantes são homens, e quando ele identifica que uma é mulher, ele coloca como se fosse uma exceção. E não que isso fosse uma prática, né, que não ocorria esse tipo de assimetria dentro das comunidades autóctones, né, ou seja, antes do período da invasão ocidental, né, dessa dominação aí. E aí ela vai dizer o seguinte: perceba que a cosmovisão ocidental, aí eu vou entrar mais na especificidade desses dois termos, ela diz: a cosmovisão ocidental, ela é focada no quê? Na visão, né? E é a partir da visão, daquilo que se vê, é que se criou o determinismo biológico característico dessa cosmovisão, né? Que diz, né, em pouco tempo, que aquilo que se vê determina lugares sociais, entendeu? Então, qual é o lugar social de uma mulher? Por ser mulher, entendeu? Que é uma coisa biológica. Qual é o lugar em sociedades como a brasileira, né, de uma pessoa negra? Qual é o lugar dela, entendeu? Então, qual é o lugar do branco nessa sociedade? Então, um determinismo de lugar social a partir da visão, porque o foco dessa cosmovisão é a visão, né? Então, ela diz lá, ó, a lógica, estou citando a própria Oironquê, a lógica cultural das categorias sociais ocidentais é baseada em uma ideologia do determinismo biológico. A concepção de que a biologia fornece a base lógica para a organização do mundo social. Assim, essa lógica cultural é, na realidade, uma biológica, né? Então, é uma lógica pautada na morfologia, no fenótipo, na cor da pele, e que determina lugares sociais a partir disso, né? Esse outro trecho é meu. Nesta lógica, os corpos físicos determinam
o corpo social a partir da cosmovisão ocidental, pautada na superioridade absoluta do ser humano sobre os demais elementos do cosmos, né? Ou seja, a natureza e o universo está aí para ser conquistado, né? O ser humano é superior, ele é a imagem de Deus, né? Ele é, tá entendendo? Assim, em período em que a igreja era o foco da civilização, o ser humano era a imagem de Deus. Não um animal, não uma planta, não um mineral, o ser humano, tá vendo aqui, ó? Religião é uma prática cultural, ela é construída por seres humanos, né? E aí, quando ele troca, né, no 18 para a ciência, é de novo a mesma coisa, só que aí agora, em vez de ser o ser humano é a imagem de Deus, que alguns seres humanos são mais parecidos com Deus do que outros, né? Ninguém imagina um indígena ou uma pessoa negra sendo Deus, né? O Deus ocidental. No caso no advento da ciência ocidental, é a razão, né? Então, são dois lados da mesma moeda, para entronar sempre os mesmos, né? Então, tem os sujeitos razão e os sujeitos corpos, né? Os sujeitos corpos têm que ser dominados pelos sujeitos razão, né? Então, quem domina a razão? Os ocidentais, os sujeitos corpos são os dominados, né? Essa é a lógica. Então, nessa lógica do ser humano sobre os demais elementos do cosmos, em especial da natureza, do ser humano branco ocidental sobre os demais seres humanos não ocidentais, do ser humano masculino sobre o ser humano feminino, do moderno ou avançado sobre o tradicional ou selvagem, né? Porque, pensa, gente, eu já estou adiantando aqui, mas vou falar de uma vez, né? Que avançado. O que tem de avançado e de inteligente uma cultura que cria as condições da extinção da própria espécie? Que é isso que eles fizeram, né? Agora eles estão na correria aí pelo como é que eu falo? Desenvolvimento sustentável, que é uma falácia, né? Tem que desenvolver mais nada, tem que parar agora, né? Para não acabar de terminar aí com o planeta Terra. Qual é a lógica deles? Já que a gente acabou com esse planeta, tem que caçar outro, né? Então, eles construindo foguetinhos, os milionários aí, para encontrar um outro planeta para eles irem lá destruir, né? É uma espécie viral, né? Ela é destrutiva. E imagina o que eles chamam de selvagem, são aqueles que vivem em conformidade com o cosmos, que vivem em paz com a natureza, que vivem coexistindo com essas entidades sagradas, né? Com a água, com o sol, com a lua. Então, quem é inteligente aí? Né? Então, só na construção da lógica deles mesmo para isso fazer sentido, né? O funcionamento do determinismo biológico na cultura ocidental e nas ocidentalizadas, né, que nós sofremos todo esse processo de dominação a partir da escolarização, né, tanto o continente africano quanto a América Latina, né, fomos invadidos por essa cultura, né, por essa dominação epistemológica, né, o funcionamento do determinismo biológico na cultura ocidental e nas ocidentalizadas decorre do processo de construção do imaginário social. Como aponta Oevomi, as categorias de raça e gênero emanam, obviamente, da preocupação na cultura ocidental com os aspectos visuais e, portanto, físicos da realidade humana. Por isso, mesmo desqualificando o corpo, né? Porque aquele negócio de corpo razão, né? O corpo tem uma presença forte na cultura ocidental. É a sua imagem que é vista e categorizada no determinismo social. Por isso, gente, que a gente consegue perceber o avanço aí das redes sociais, porque a performance, não é como você vive, mas como você performa viver, não é? Como você
vende a sua imagem, que imagem que você constrói dentro dessa cultura é o que significa, é o que representa, é de onde está o valor dela, entendeu? Então, uma cultura que bota muita ênfase nesse determinismo a partir da imagem, né? Ela consegue criar esses setores que vivem disso, vivem de imagem, vivem de performance. Por isso que a gente tem que se perguntar o que nós estamos fazendo seguindo esses negócios aí, né, gente? Porque não seria uma lógica muito inteligente, né? Passa para mim mais um, Érico, por favor. Então, aí ela continuando aí o desenvolvimento para entender cosmopercepção, né? A Euronque vai dizer, na contramão dessa perspectiva biológica cultural, a cosmopercepção é uma maneira mais inclusiva de descrever a concepção de mundo por diferentes grupos sociais. Tá vendo? Isso é ancestral, porque era assim na antiguidade. Acolhimento, percepções, entendeu? Conexões. Trata-se de concepções de ser e viver que podem privilegiar sentidos que não sejam visual, ou até mesmo uma combinação de sentidos. Eu vou falar dos Bakongo, né? Banto-Congo. Isso dificilmente representa a visão recebida da história do pensamento social ocidentais, cujo foco é maior para a visão, entendeu? Não significa que eles não considerem outros, mas o foco total está na visão. E em cosmopercepções, não. Porque o termo cosmopercepção é a forma como o Juan Nascimento traduziu, que é um outro professor da UNB também. Ele diz assim, ó, traduzo aqui a expressão word sense por cosmopercepção, por entender que a palavra sense sinaliza tanto os sentidos físicos quanto a capacidade de percepção que informa o corpo e o pensamento. Tá vendo? As duas, porque não está cindido, o ser não é cindido, né? Aquilo que eu falei ontem. A palavra percepção pode indicar tanto um aspecto cognitivo quanto sensorial. E o uso da palavra cosmopercepção também busca seguir uma diferenciação proposta pela Oyevumi com a palavra worldview, que é usualmente traduzida para o português como cosmovisão, e não como visão do mundo, né? Então, a partir do trabalho da Euronque, da tradução do Juan Nascimento, eu fiz um levantamento quer dizer, eu usei muito do que o Cheikh Anta Diop já tinha feito e fiz por conta própria um levantamento de cosmogonias indígenas, notadamente no Brasil, né? Poderia ter pegado a América Latina, mas assim eu nunca vou terminar essa tese, né? Então eu peguei no Brasil. E a gente percebe uma série de elementos que são exatamente próximos. Por exemplo, respeito à senioridade, uma compreensão de família estendida, né? Uma família que está para além da sanguínea, pai, mãe, filhos e tudo mais, né? Uma família acolhedora, né? De linhagens, né? Uma relação com a natureza que é de coexistência e de reverência, o matriarcado, né? Ou seja, o coletivismo, o comunitarismo. Então, tudo isso também está em cosmopercepções africanas. Então, eu junto os dois grupos, né? No caso do Brasil, por uma definição de um filósofo quilombola brasileiro, que eu gosto muito, que é uma referência para mim, Nego Bispo. O Nego Bispo chama, então, aos negros brasileiros, sobretudo os quilombolas, e aos indígenas, de afropindorâmicos. Pindorama era o nome do Brasil antes de ser Brasil, antes de ser invadido, né? Então, essa terra chamava Pindorama. E então, os originários dessa terra, os indígenas, mas os africanos sempre atuaram juntos, gente, sempre. Os quilombos eram formados por esses dois grupos e pelos mestiços, né? E tinham uma vida comunitária, tinham uma vida numa outra lógica do que a vida das cidades, né? Já totalmente impactadas pela lógica, pela biológica ocidental, né? Passa um para mim, fazer um favor, Érico. Eu tô quase terminando, tá?
Então, para trazer exemplos, né, eu estou trazendo esse que é do Foucault, né, que estudou, é um filósofo, né, congolês que estuda, né, a própria cultura, né, Congo, e na junção Banto-Congo, né, os Bakongos. E aqui no Brasil você tem o Tiganá Santana, que é um professor da UFBA, se não me engano, que fez a tradução do livro do Foucault, né? E eu trabalho muito com os textos do Tiganá. Esse aqui é um deles, né? Em que ele diz lá, ó, há cosmogonias africanas, como a Banto-Congo, que incluem a dimensão da visão. E essa dimensão é de grande relevo para uma percepção ampla do cosmos-mundo. Ou seja, não é uma visão para determinar lugares sociais, mas é uma visão de conexão com o cosmos, está vendo? O problema não é a visão, o problema é o uso dela, o problema é o uso da imagem, o problema é o uso da construção de imaginários sociais que criam as hierarquias entre os seres humanos, né? E não daquelas que acolhem, né? Aí ele diz: o problema da centralidade da visão na cosmovisão ocidental é que, a partir dela, os ocidentais configuram o seu determinismo biológico como um dispositivo de racialidade, que é a tese da Sueli Carneiro, né, aqui no Brasil, da patriarcalidade e do capacitismo, isto é, de assimetrias, né? Ou seja, para você construir a pirâmide social, que é ancestral, hein? Que não tem nada a ver com capitalismo, é anterior, não é? Porque os gregos, como eu já disse, já viviam em pirâmides sociais. A ponta eram os que tinham a areté, a virtude do nascimento. E a classe média, né, a classe do meio, controlava a casta baixa e a casta baixa sustentava essa pirâmide. Ou seja, quem trabalha, quem produz, é a casta baixa. A classe média trabalha para controlar a casta baixa e para fazer essa riqueza sustentar a pirâmide que não trabalha, que vive de herança aí, né, ancestralmente, né? No caso da cosmogonia Banto-Congo, a dimensão visual é de suma importância, bem como outras dimensões de percepção. Outro sim, ela não estabelece, a partir da dimensão visual, lugares sociais para seres sociais em seus respectivos territórios. O problema não é incluir ou não a visão, mas fazer dela um determinante social, o que a cosmogonia Banto-Congo não faz, como informa o Tiganá Santana, né? Ao indicar a adoção do termo perspectiva na ideia corrente de percepção, contudo, não nos reportamos propriamente à cosmopercepção trazida à baila, com relevo pela pensadora nigeriana Oyoronke Oyevomi. Numa complexa e importante crítica à centralidade dada à visão ou à visualidade pela esfera colonial, pelo que propõe uma cosmopercepção iorubana em lugar de cosmovisão. A esse respeito, no que toca à cosmologia Congo, eu falo cosmogonia, porque a diferença entre cosmogonia e cosmologia é ocidental também, né? É conexão com o cosmo, é cosmogonia mesmo. Cosmogonia Congo, há uma pluralidade, centralidade nas percepções que inclui a visão. Assim como não raramente se verifica uma espécie de sinestesia, ou seja, de junção dessas sensações, dessas percepções, entendeu? Então, por exemplo, um vermelho que tem um gosto apimentado, está entendendo? É a cor, mas é uma cor que passa para você um calor, sabe como? Então, é uma sinestesia de sensações, né? Aí ele diz lá, ó, se verifica uma sinestesia na ocorrência perceptiva, conforme ratificado no aforisma enunciado por Foucault, né? Ouvir é ver e ver é sentir, reagir. Tá vendo? Então, o problema não é a visão, o problema é a visão como um determinismo biológico que estabelece lugares sociais para grupos cosmopolíticos, entendeu? Ou seja, que lugar social ocupa o grupo cosmopolítico descendente de ocidentais no Brasil? Que lugar social ocupa o grupo cosmopolítico descendente de africanos sequestrados? Que lugar social ocupa
o grupo cosmopolítico originário desse território, entendeu? A relação é sempre cosmogônica. Eles só nos tiraram essa percepção, mas ela está aí o tempo todo, né? Mais um, Érico. Tá. E aí eu trouxe um ocidental, que é o Neil Ferguson, né? Em que ele faz um texto, o livro dele chama Civilização e Orientalização, né? E o que ele está fazendo? Ele quer explicar, ele diz no texto que ele não vai fazer uma ode ao Ocidente, mas é isso que ele faz, e ele estabelece os pilares da cultura ocidental, dizendo que esses elementos, para variar, o recorte é sempre 18, 19, 18, 19, nunca é a antiguidade, né? Então, no 18 e 19, os elementos que efetivamente fizeram a superioridade do Ocidente, dos ocidentais, né? Eu trouxe o trecho aqui para apresentar para vocês, quer dizer, que esse é realmente o fundamento defendido por esses caras mesmo, como essa é a nossa lógica, né? Então, aqui é um trechinho dele que ele diz assim, neste livro, que é o livro Civilizações Oriente e Ocidente, ele diz assim, quero mostrar que o que distinguiu o Ocidente do Oriente, que é outra invenção deles, né? Esse termo Oriente, as molas propulsoras do poder global foram 6 novos sistemas de instituições identificáveis e as ideias e os comportamentos associados a elas. Eu coloquei em vermelho porque é o seguinte, gente, as instituições ocidentalizadas funcionam dentro da cosmovisão ocidental. Então, as instituições funcionam de forma seletiva, porque elas foram criadas para dar prioridade exatamente para os descendentes ou para os ocidentais. E não dar prioridade, não atender ou não ser o foco os grupos cosmopolíticos não descendentes de ocidentais ou ocidentais. Então, observe aqui, ó. Ele mesmo falando, eu resumo os 6 tópicos em... Todos eles são baseados no individualismo, que ele não colocou aqui, mas que ele fala, tanto ele como Samuel Huntington, né, que é o outro que fala de choque de civilizações, que é o livro dele, diz que o elemento forte da cultura ocidental é o individualismo. E foi isso que eles usaram para dizer que há sociedades de base... que há sociedades de base individual e que, portanto, têm pleno desenvolvimento da pessoalidade e sociedades de base comunitária e que, por isso, são inferiores, porque pensa no coletivo. E se você pensar no coletivo, no comunitarismo, você não tem o grande desenvolvimento do ser, do indivíduo, da pessoa. E que pessoa existe sem o coletivo, gente? Só você nasceu, você precisa de sua mãe para botar comida na sua boca, senão você morre, não é? Depois disso, você precisa de ser humano o tempo todo, você precisa da natureza o tempo todo. Você não vive sem isso. Então, qual é o ser humano que independe de outros seres humanos, né? Então, esse fundamento da individualidade, ele é uma falácia, né? Mas aí ele fala, os outros elementos, a competição, né? Está lá no contrato social do Thomas Hobbes, né? O homem é o inimigo do homem, né? Ou seja, o ser humano é inimigo do outro. Portanto, a gente precisa do Estado para regular as nossas relações, senão a gente se mata. Está dito isso, né? Então, a competição para o seu desenvolvimento, a ciência, que ciência? Essa ciência do século XVIII, do século XIX, porque ciência, gente, sempre existiu, não é? Sempre existiu. Então, na antiguidade, você já tinha ciência. Então, o que os ocidentais chamam de ciência é o que eles produziram no século XVIII, século XIX. Então, eles dizem assim, que eles chamam de conquistas, invasões, né? A invasão de territórios africanos foi permitida por quê? Porque nós tínhamos desenvolvimento de ciência para doenças que nós não estávamos imunes por ter desenvolvido a vacina, mas os povos invadidos, que eles chamam de invadidos, conquistados, não tinham a ciência para proteger eles. Mas quem é que levou a doença para lá? Eles? Entendeu? Se eles tivessem ficado no território deles, não tinha levado doença para os outros. Então, se vangloriar de uma coisa que você cria para resolver um problema que é seu,
um problema que é seu, não é? Como é que isso pode ser o máximo, né? Os direitos de propriedade que vêm com o Estado foi criado para isso, leia os contratos sociais, só desenvolver propriedade privada. E quem é que tem propriedade privada, gente? Quem acumula heranças aí ancestralmente, porque os outros povos não têm. Aqui no Brasil, quem tem propriedade privada, majoritariamente é branco de classe média, e os da ponta da pirâmide, né? O resto tudo está lutando, minha casa, minha vida aí, para ter uma propriedade. Não é fácil, né? Não é o meu, não. Bom, a medicina, né, que eu já comentei, a medicina, gente, você tem, né, a comprovação dela no Egito, a primeira cesariana foi feita no Egito, não é? E o corte não era horizontal, era vertical, sempre existiu ciência, a Núbia tinha ciência, todo mundo tinha ciência. Você tem a Defufa, por exemplo, no reino Cuxita, que está lá em pé até hoje, né? Os arqueólogos estudando, que são prédios de andares, câmaras de andares, com passagem entre as naves, né? Ou seja, entre os compartimentos, com coleta de esgoto. Isso há 8.000 anos atrás. Então, quem inventou ciência foram os ocidentais, não foram coisíssima nenhuma, mas compilaram isso tudo e falaram, agora é ciência, né? Ciência universal, nós que criamos. A sociedade de consumo, para atender a própria prática cultural que eles inventaram, que é o capitalismo, né? Então, eles precisam das pessoas que são carentes. Pensa nisso. Eles precisam de pessoas carentes, desconectadas com o cosmos, que colocam a sua completude em coisas, em objetos ou em outras pessoas, não é? Então, você não consegue se sentir completo porque você está desconectado do cosmos, desconectado das forças da natureza e tudo mais. Então, essa sua carência existencial, ela é curada a partir do consumismo, entendeu? A partir do ter. Então, ser virou ter, né? Dentro dessa cosmovisão. E a ética do trabalho, que para eles, né, não tem ética nenhuma, porque é só olhar para os Estados Unidos, né? Se você quiser tirar férias, você que pague por elas, né? Você não tem direito a descanso. Você trabalhar. Recentemente a França fez uma reforma trabalhista, quem fez foi o Macron, hein? Fez uma reforma trabalhista em que flexibilizou poder mandar pessoas embora, trabalhar sem ter hora extra paga e tudo mais. Foi por isso que teve aquele movimento de Gilets jaunes, né? Os coletes amarelos. As pessoas, sobretudo da classe média, estavam endividadas, né? E ainda vem uma reforma trabalhista que explora mais ainda. Então, como é que você chama isso de ética do trabalho? Não é? Então, o próprio trabalho é condenado na Bíblia para eles, né? Então, o trabalho é aquilo que Deus diz, já que você pecou, vai ter que trabalhar para sustentar do seu suor. Quando a natureza te dá em abundância os elementos para a sua sobrevivência. Só que você não respeita a natureza e acha que esses bens são infindáveis, né? Só mais uma, estou terminando mesmo. Tá. Então, só para terminar, né? Não estou terminando ainda, mas assim, para apresentar uma percepção, estou trazendo o Sérgio Baniwa, né, que é um professor indígena, um professor universitário indígena, né, em que ele traz, olha aqui, ó, trouxe uma só, mas são várias, né? A lógica indígena, que está muito filiada a essas cosmopercepções, né, africanas antes do processo da ocidentalização, né? Então, ele diz assim, os povos indígenas, por serem sociedades fundamentalmente guiadas por princípios de direitos coletivos, são constituídos por organizações sociais complexas. Na sua grande maioria, não formais, não escrita, porque a comunicação é fundamentalmente oralidade, né? Uma cultura de base oral, né? De passagem, né, da oralidade, dos saberes ancestrais para as novas gerações, né? Um evento sagrado, a passagem desses conhecimentos. Nomear as novas gerações, cada criança que nasce, né, ela não herda bens, ela herda a história dos seus ancestrais, né? Mas que operam como referência para a vida individual e grupal. Os conselheiros e os auxiliares do cacique também devem ocupar um lugar na lógica da estrutura social do grupo. Está vendo aqui a interdisciplinaridade? Não tem esse negócio de que o pajé está aqui, aí aqui tem o cacique, e o cacique é a dimensão política e o pajé é a religiosa. Não,
Porque, né, essas duas coisas estão juntas, isso tudo faz parte do grupo, não estão separadas, né? Tal estrutura segue uma orientação cosmológica, que eu chamo de cosmogônica sempre, constituída desde a criação do mundo, expressa nos mitos de origem e reproduzida e revivida por meio dos ritos e cerimônias. Você vê, ó, o culto aos ancestrais, né? E tal. Eu não deixo a internet criar meus filhos, eu é que crio, meus avós que criam, meus bisavós é que criam, né? Ou seja, o clã cria para se conectar, cria para o cosmopolitismo, e não para ficar fechado na minha família, né? Aí ele fala, tal estrutura segue uma orientação cosmológica constituída desde a criação do mundo, expressa nos mitos de origem e reproduzida e revivida por meio dos ritos e cerimônias. A organização cosmológica orienta a vida social, política e espiritual dos indivíduos e grupos, na medida em que define quais são os valores a serem observados e as consequências que podem gerar quando não são obedecidos. Entre os Baniwa, por exemplo, o valor da generosidade está referendada no mito da origem. Quando o criador Yampirikuri distribuiu as ferramentas de trabalho para cada grupo social criado e aconselhou que as ferramentas seriam mais eficazes se os produtos produzidos nunca fossem negados a alguém necessitado. Por isso, entre os Baniwa, a pessoa mais desprezível é o egoísta e o individualista. Não é? Então, para mim, minha família, o eu, centrado no eu, faça você mesmo, né? Você não precisa de ninguém, concorra com todo mundo. Isso é uma lógica ocidental, né? Não de cosmopercepções. Então, o último, Érico, eu fiz esse quadro, né? Esse é um quadro que eu dou em sala de aula, né, para os meus alunos de filosofia africana e afrodiaspônica, de elementos aí que definem, né, que mais ou menos percebidos dentro de sociedades autóctones, ou seja, antes da colonização. Por isso que é preciso fazer Sankofa. Por isso que é preciso voltar ao passado e recolher o que ficou pelo caminho. Repito, não para viver no passado, não para ter uma relação romântica, essencialista com essas culturas, mas para viver no presente. Né? Viver no presente numa lógica de existência que é pautada em valores que não os ocidentais. Corram dessa cultura, gente, corram dessa lógica, né? Porque ela é uma lógica que adoece. Então, em cosmovisão, você tem o foco na visão, na imagem, e em cosmopercepções, o foco nas múltiplas formas de percepção. Em cosmovisão, você tem o foco no patriarcado, na simetria da relação de gênero, e em cosmopercepções, você tem o matriarcado, que também estão nos indígenas, tá? Aqui no Brasil, eu também levanto isso, eu apresento isso. Em cosmovisão, você tem o fundamento do individualismo, em cosmopercepções, você tem o fundamento do coletivismo, sobretudo na figura do Ubuntu, né? Em cosmovisão, você tem hierarquias, né? A necessidade dos VIP, dos ordinários, né? Se você pagar um pouquinho mais, você vai para um lugar com espaço. Por que não faz um avião com espaço igual para todo mundo? Por que tem que ficar estabelecendo que uns são primeira classe, segunda fase, e uns são primeiro mundo, os outros são terceiro mundo? Eu fico chocada com o sociólogo brasileiro falando do próprio Brasil como país terceiro mundo, um país rico em extensão, em diversidade, em minerais, assim como o continente africano. Os países ricos são esses, são a América Latina e o continente africano. Países pobres que são os do norte, mas eles vivem à custa do quê? Da exploração desses dois territórios, né? Então, quem é rico, quem é pobre? Vamos pensar nisso, né? Quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido? Ou em cosmovisão padrão, né? Isso é família, é assim que faz, né? Um homem, uma mulher, uns filhinhos. Então, não, LGBTQIA+, não pode, né? E em cosmopercepção, não, diversidade. Seja quem você quiser ser, você tem o direito. Em cosmopercepções, pessoas binárias são consideradas como pessoas especiais, porque elas têm múltiplos olhares, entendeu? Então, é uma outra lógica. Em cosmovisão, propriedade privada. Em cosmopercepção, território é entidade sagrada. Você não pode ser dona de nada. Quando você morre, você leva o seu terreno para o caixão?
Não, né? Então, o que você faz? Você passa num papelzinho inventado pelos ocidentais, e nós reproduzimos isso, propriedade para os seus descendentes e tudo mais. Quando o território é sagrado, terra é sagrada, você existe por causa de território, não é? Você não pode ser dono dela, né? O filho não pode ser dono da mãe, não é? Então, a mãe é que te fez, portanto, você não pode criar um papelzinho para dizer isso aqui é meu, né? Alimentos, os alimentos processados que estão envenenando a gente, esse monte de agrotóxicos. Aqui no Brasil, você tem agrotóxicos que são proibidos em tudo quanto é lugar do mundo e, no entanto, são pulverizados nas comidas. Ou seja, você imagina envenenar o seu próprio povo para seguir uma lógica de um continente que te detesta, que te considera uma degeneração racial. Cadê a lógica? Eu vejo nenhuma, né? Em cosmopercepções, alimentos naturais, o mais cru possível, mais ligados à natureza, sem agrotóxicos, um outro tipo de produção, não é? Em cosmovisão, teocentrismo, né? Quando não é Deus no centro, é o antropocentrismo, o homem no centro, né? As consequências da crise climática estão chegando por causa disso, né? Em cosmopercepções, politeísmo. Os desdobramentos da existência têm a ver com a cosmogonia Bakongo, né? Mas aí eu precisaria de mais tempo para poder desenvolver isso, né? Mas não é um criacionismo, é um desdobramento, que é aquilo que eu falei no nosso encontro de ontem, é uma mutação, entendeu? Então, o mesmo fluxo que fez, né, que gerou esse planeta Terra, que gerou água, ar, né, que gerou cachoeiras, que gerou plantas, minerais, gerou a espécie humana. Gerou a espécie humana, ou seja, nós somos decorrentes dela, né? Então, desdobramentos, não evolucionismo. Em cosmovisão, educação para o mercado. A primeira coisa que se pergunta é: vai formar para trabalhar no quê? Não é não? A educação serve para... Qual é o perfil do egresso? Onde que ele vai trabalhar? Não é? Não, a educação é para fazer a reverência aos seus ancestrais, é para conhecer a história dos que vieram antes de você, o que te potencializa, o que te ajuda a viver melhor. Não é? Então, é outra lógica para a educação. É para manter a conexão com o cosmos, manter a conexão com a natureza, né? Cosmovisão, a cultura da eterna juventude, né? Eu estou no processo de envelhecimento, vejo isso, né? O ageísmo. Ageísmo é outra doença ocidental e cultura ocidentalizada. Você é um produto em descarte. Você já não está mais bom para o mercado, você não tem, igual o Red Pill fala, mais valor sexual e tudo mais, você é um objeto obsoleto. Em cosmopercepções, senioridade, óbvio, quem viveu mais tem mais informação para te dar, as pessoas já passaram por tudo. Ouça os que vieram antes de você, cultue essas pessoas, não é não? Então, o valor da senioridade está em comunidades indígenas, como está em culturas não ocidentalizadas, né? Antes desse processo da ocidentalização, em culturas autóctones, como no continente africano. E, no caso do Brasil, cosmovisão, como diz Nego Bispo, né? Quem segue cosmovisão são os colonizadores, são os descendentes colonizadores, né? Segue a mesma lógica. E, em cosmopercepções, no Brasil, são os contracolonizadores. No caso, ele está falando dos indígenas e dos quilombolas, e eu falo também dos negros, né? Dos negros, alguns que estão na classe média tentando estragar o dente da engrenagem desse sistema de massacrar pessoas, mas a maioria está onde? Está na periferia, gente. Eu vim de periferia. Minha mãe fez isso várias vezes. Tem que trabalhar no horário que ela tem que trabalhar. Uma outra mãe da vizinha cuidava da gente. E quando era o horário que essa estava trabalhando, que a minha mãe cuidava dos filhos dela. Onde come um, comem 10. Não é? Você reparte. Então, na periferia, eu não via isso que eu vejo hoje que eu estou na classe média, porque o meu salário de professora me colocou na classe média, entendeu? Esse individualismo, esse meu, essa disputa, não sei o quê, você não vê isso na periferia. Ou seja, talvez a periferia não saiba epistemologicamente, mas vive como cosmopercepção, entendeu? Então, tanto é que o ocidentalista está se enfiando lá dentro, seja em termos de religiões, sobretudo a neopentecostal, que é uma derivação do catolicismo.
Vamos lembrar da reforma. Então, anglicanismo, neopentecostal define, vem tudo do mesmo tipo, da mesma matriz, que é a matriz da dominação e do homem, imagem de Deus, ou do culto da prosperidade e tudo mais, né? Então, para encerrar, só a última, agora é a última mesmo. Eu queria botar aqui as epígrafes. A minha tese tem um monte de epígrafes, mas assim, eu trouxe essas assim que eu acho que é importante para dizer assim de onde eu estou falando também, né? Então, Conceição Evaristo, né? Nossas vozes. Em nossa fala há muito dizer, fazer dizer. Há muito palavração. Falamos para exorcizar o passado, arrumar o presente e predizer a imagem de um futuro que queremos. Sankofa, né? Nossas vozes, mulheres negras, ecoam desde o canto da cozinha à tribuna, dos becos das favelas aos assentos das conferências mundiais, dos mercados, das feiras, onde apregoamos os preços de nossas vidas aos bancos e às cátedras universitárias, dos terreiros, onde as mães acolhem os seus filhos convictas na força da palavra, o axé, até aos movimentos feministas negros. Agora, uma do Cheikh Anta Diop que não podia faltar, né, para mim uma grande referência. Os intelectuais devem estudar o passado não para nele se comprazer, mas para dele extrair lições, ou ainda para se afastar dele com conhecimento de causa, caso seja necessário. Só um verdadeiro conhecimento do passado é passível de manter na consciência o sentimento de uma continuidade histórica, indispensável para a consolidação de um Estado multinacional. Ailton Krenak, né, um intelectual indígena, um professor universitário, em que ele diz assim: os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugere que, se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. E eu trouxe a última da Célia Chacriabá, né, que é uma intelectual e também uma política, né, uma ativista e uma política, acho que ela está deputada federal agora, né? O futuro será ancestral ou não será? Se não forem cosmopercepções a terem dimensões de lógicas para esse planeta Terra, se ainda for a cultura ocidental e essa biológica determinista, né, e essa cosmovisão que considera que a natureza é só alguma coisa para se explorar indefinidamente, não haverá futuro, nem para os ocidentais e nem para quem não seguiu ou não segue ou recusa seguir essa lógica, não é? Então, vamos fazer força, gente, para a gente ter cosmopercepções, para ter amplitude de cosmopercepções, porque essa cosmovisão, ela é absurda, não é? E já deu o tempo dela, né? É isso, amores. Essas são as referências, né? Que aí fica aí registrado, depois quando tiver o vídeo, dá para ler com calma, né? Obrigada por quem estiver aí, né, assistindo, quiser interagir. Obrigado a você, Adna. Como ontem, né? Caramba! Sim. Desculpa. Como ontem, muitas questões e coisas muito profundas, né? A gente tem 2 comentários de Ellen Rose, eu vou colocar aqui, a gente começa com elas, com esses comentários, tá, Nilza? Aí depois a gente faz as nossas colocações aqui. Então, primeiro ela fala: olá, boa tarde, excelente a apresentação da professora Adna, estou aprendendo muito. Em seguida, ela pergunta: por favor, gostaria de saber quais países do continente africano a professora Adna conhece, visitou e já morou. Obrigado. Quem me dera. Nenhum, querida. Eu só conheço países africanos por epistemologia africana. Ou seja, eu leio os intelectuais africanos, né? E tudo que eu aprendi, que eu dou aula, é a partir da reflexão deles. Não pisei em terra do continente africano ainda, mas vou fazer, né? Pelo menos assim que terminar essa tese, vou trabalhar para poder fazer isso. Nilza, você quer colocar alguma questão? Alguma observação? Olha,
Eu tô boquiaberta, estou sem palavras, só quero agradecer à professora Adna por essa aula de cidadania. Desde ontem eu compartilhava, quando a gente estava nos bastidores, né, como mexeu comigo, e fiquei pensando aqui da forma que essa cosmopercepção está ligada às crianças, mas a gente vai cada vez mais castrando nossos filhos, nossas filhas, e que talvez poderia compartilhar a partir desse lugar, não é? O quanto nós precisamos contracolonizar, porque essa cosmopercepção, infelizmente, não está mais enraizada nos países africanos, né? Falo a partir da minha experiência própria, porque a globalização vai nos permitindo ouvir tantos, como é que se diz? Nem são livros, são audiolivros de autoajuda, não é? São tantas vozes que nos chegam e nos ensinam essa cultura do individualismo, não é? E então as pessoas vão se afastando e essa cosmopercepção vai se tornando de alguma forma uma utopia. E que não é um trabalho só para ser feito no Brasil, na América Latina, nos tais SUS, mas é um trabalho para ser feito por todo mundo. Isso deveria ser uma aula obrigatória desde o ensino primário. Aqui não fala ensino primário, como é que fala? Fundamental. Fundamental, isso, porque está lá com elas. E eu me lembrei de um episódio que a gente estava numa festa, e aí eu tenho 3 filhas. A minha filha do meio terminou de comer, e a pessoa que estava ao nosso lado falou para a minha filha de 10 anos: olha, sua irmã já terminou de comer, você tem que comer rápido. E minha filha olhou assustada e disse: desculpa, tia, a gente não está competindo, estamos só comendo. Nossa, ela é maravilhosa. Sua filha é maravilhosa. É uma coisa que eu vou tentando trazer todos os dias para dentro de casa. E o que acontecia com o meu parceiro? Que ele é mais da gestão de empresas, não sei o quê, e trazia o quê? Tem que competir, tem que não sei o quê. Então, eu andava sempre em contramão. Que a gente já não sabe o que fazer. O que você quer ser? O que você quer ganhar? Como é que você quer não sei o quê? Percebe? E aí a gente se pergunta, cadê toda a teoria? Porque essa cosmopercepção vai ficando, de alguma forma, na teoria. E o mundo capitalista vem nos bater de frente, percebe? Exato. O que a gente vai ensinar para essas crianças? E mais do que ensinar, é saber viver. Há dias eu fui para um terreiro e compartilhei, não é, com o meu parceiro: estou indo para um terreiro, quero me encontrar aqui no Brasil, etc. E ele disse: olha, Nilza, eu só quero te lembrar que a espiritualidade africana não se acredita, ela se pratica. Percebe? Sim. E eu acho que essa era uma chave para a gente poder também conversar aí. Eu não gosto de fazer provocações, mas hoje vou fazer, porque muitas das vezes eu ouço religiões de matriz africana. E faz parecer que existiam, vou falar de uma África pré-colonial, religiões, percebe? E não existiam religiões, você trouxe essa coisa, porque não estávamos desconectados. Hoje sim poderíamos falar de religiões, mas naquela altura, e que essas religiões também são impostas, é a religião cristã, pentecostal, etc, etc. Mas quando se fala aqui várias vezes dessas religiões brasileiras, de matriz africanas, dá a entender, né, a muita gente que existem essas religiões no continente africano, e não existem. Sim. É só isso, eu acabei dizendo muita coisa, porque você mexeu, como você disse na aula de ontem, é interdisciplinar, você mexeu em muita coisa, não é? E eu fiquei aqui refletindo e fui jogando para o quadro que tem na minha frente vários insights, não é? Abriu várias janelas, então me desculpa aí. Ô, Nilza, você falou uma coisa, eu tenho totalmente conexão com tudo que você disse. Vou começar com a coisa das crianças, né? O Ailton Krenak, não sei se você conhece ele, o Ailton Krenak, ele diz o tempo todo: precisamos afastar as crianças dessa cultura, precisamos proteger as crianças, né? Aqui no Brasil, depois de muita luta do movimento negro, mas muita mesmo, porque o movimento negro está organizado no Brasil desde 1889, só que ninguém sabe disso, porque assim são
são organizações que estão em todo o território nacional, mas é um epistemicídio. Você não tem espaço para isso acontecer, né? Para ser dito. Mas foi por causa do movimento negro que a gente conquistou a Lei 10.639, né? Que foi aprovada só em 2003. E ela só existiu depois da Conferência de Durban. E a Conferência de Durban fez com que os países envolvidos assinassem um compromisso de fazer o combate ao racismo, né? E de preservar, porque não foi preservado, foi apagada mesmo, a cultura africana. A legislação diz claramente que o conteúdo dela tem que ser um conteúdo da lógica da cosmopercepção. Eles não usam o termo, porque cosmopercepção é só uma coisa que eu estou discutindo agora, o Euronque publicou há pouco tempo e tudo mais, mas de uma lógica africana autóctone, né? Circularidade, esses elementos todos que eu trouxe, senioridade, uma conexão e tudo mais. Ó, tem 2003, né? Então são 23 anos já. Não, 20 anos da legislação. 21 anos da legislação. Pergunta se ela teve capilaridade. Pergunta se ela está em todo o Estado Nacional. Pergunta se dentro das escolas fundamentais, sobretudo, elas estão sendo dadas do jeito que ela está escrita na legislação. Política pública, o limite dela é isso, porque política pública é política de governo, não de Estado. Então, ela não muda a Constituição. Então, entra outro governo, ele vai lá e corta aquela política ali, ou seja, ela não avança. E a ideia era ter feito esse resgate e preparado todos os docentes, sobretudo do ensino fundamental, para que essa cultura estivesse ali. Não a cultura atual do continente africano, dos países africanos, porque o processo que a gente viveu é o mesmo. A violência da ocidentalização bateu em vocês, bateu em mim. Então, assim, só que eu tiro disso, quando as pessoas falam comigo em termos de utopia, isso é uma utopia, o capitalismo está aí e tudo. No próprio grupo, o pessoal do NUPED, vira e mexe, alguém fala, nossa, mas é tão difícil pensar nisso e tudo mais. Eu falei, gente, não pensa, sinta. Sinta e faça, entendeu? Sinta e pense. É o praticar, não é? Não é para crer, não é para acreditar, é para praticar. Exato, sentir primeiro, porque esse Juan Nascimento mesmo, que fez a tradução do livro da Euronque, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, se você tiver contato com tudo isso, com essas informações autóctones, seja indígenas, seja africanas e tudo mais, e isso não fizer uma revolução na sua vida, significa que isso para você é só informação, não é sabedoria, não é conhecimento. É uma pura teoria, né? O lance é que a gente muda começa a mudar em pequenas coisas, depois outras coisas maiores vão mudando. As minhas disciplinas, minha forma de dar aula, de 5 anos para cá, é completamente diferente da forma como eu dava aula antes. A forma da estrutura da sala de aula, minha relação com os alunos, não é? Praticamente tudo, se isso não muda na minha vida pessoal, o que eu falo não tem sentido nenhum, porque é um monte de blá, 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 não é não? Mas, assim, eu acredito nisso piamente, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta do impacto nocivo que a cultura ocidental produz no meu país, e que eu tenho certeza que produz no de vocês também, entendeu? Ela é uma cultura... Essa cultura da desconexão e do foco no consumismo, no individualismo, tem gerado doença, depressão, suicídio. As pessoas vivem... Né, aqui mesmo na cidade onde eu estou, tem uma cidade de 40 mil habitantes, tem alto índice de suicídio de jovens, alunos meus, dentro do próprio curso e tudo, a gente já teve 3 casos de suicídio entre os jovens. Por quê? Porque eles se sentem o tempo todo incapazes, impotentes, insuficientes, não acolhidos, não é? E não acolhidos na sua diversidade de pensar, na sua forma de ser, não é? Por quê? Porque tem padrões. A cultura ocidental ela estabelece padrões. Se você não está no padrão, normalmente o padrão é um padrão para uma população branca ocidental.
é o padrão deles que é estabelecido para nós, né? Então, você vê essa quantidade de cirurgia, de gente afinando o nariz, mudando o tom, a boca, alisando o cabelo e tudo mais. Agora já melhorou bastante aqui no Brasil, já melhorou bastante, mas era uma estética do branqueamento que não é só fenotípica, visual, mas é também da cabeça. Entendeu? É a adoção dessas lógicas, né? Então, sim, se eu olhar para o Brasil e olhar para a draga do capitalismo, a gente vai dizer isso só pode ser uma utopia. Mas eu concordo com o Krenak. Se a gente não lutar de unhas e dentes para virar essa chave, essa utopia que já existiu, ela já existiu, não é? Era assim antes dessa lógica louca existir, ser dominada aí nessa dominação cultural. Ela existia, portanto, se ela existiu, a gente pode fazer isso, retomar, não do jeito que era. Depois do processo das invasões e da ocidentalização. Mas a gente precisa fazer isso para existir futuro. Para existir futuro, porque a crise climática, a gente está aí. Ela não é uma invenção, um discurso. Os ocidentais, que sabem o que eles fizeram, eles não param de falar de crise climática. Agora, aqui no Brasil, quando a gente fala de crise, é como se a gente estivesse falando de um negócio que vai acontecer há 10 mil anos, sabe? Em 2000, em 3000 e sei lá quanto. No entanto, os impactos já estão acontecendo para as populações rurais. Tem muita população rural aqui que já não tem mais água potável, vive de caminhão-pipa, não é? Então, o São Paulo queimou, a floresta amazônica queimou. Em qualquer estado que você tivesse aqui, você via aquele ar poluído, toda aquela nuvem e tudo mais. Ou seja, se a gente não virar essa chave, eles é que não vão mudar. Eles não vão mudar nada, porque eles são ancestralmente assim. Nós é que fomos invadidos pela ancestralidade deles. A gente precisa recuperar a nossa, recuperar esses valores, sentindo primeiro, pensando depois estratégias. Aqui, por exemplo, você já tem escola como Maria Filipa, em que a cultura é toda afrocentrada, que a África atual, não. A África ancestral, para dizer, olha, existia esses valores aí e tudo mais, para cultuar as novas gerações numa outra lógica, e não na lógica ocidental que está aí, né? Adina. De novo. Eu queria colocar uma questão aqui que vem me perturbando muito, né? Enfim, você falou na questão do ensino, né? Do ensino básico. Nilza também trouxe essa história das crianças. Só que eu acho que há um grande abismo aí que é construído na própria universidade, né? Porque a universidade é ocidental, eurocêntrica, e com 20 anos de lei e de obrigatoriedade, nada aconteceu na universidade. A universidade ela não quer mudar, e eu falo especificamente dos cursos de artes cênicas. Mas eu falo para todos. Não, eu falo para todos, mas eu falo de onde eu atuo, né? Que tem um currículo completamente eurocêntrico e não há perspectiva nenhuma de uma luta para essa mudança, que para mim é uma mudança estrutural. Né? Então, o que é que acontece? As pessoas que são formadas, licenciadas na universidade, elas chegam nas escolas com a visão colonizadora, ao ponto de que aqui no Distrito Federal está tendo uma grande polêmica. Ontem eu fui chamado para dar uma entrevista aqui na televisão sobre um caso de um político daqui que está denunciando uma professora numa escola pública, dizendo que ela está fazendo satanismo em sala, né? Porque ela está dando conteúdos africanos e afro-referenciados. Eu não pude ir para a entrevista, que eu dava aula durante a noite toda. Mas uma outra professora de letras aqui parece que foi. Então, o nível é esse. Quer dizer, uma universidade que não está nem um pouco interessada nessa mudança que é paradigmática, né? É estrutural, e a causa disso é o racismo emprenhado nesse corpo docente, né? A gente não pode falar, eu não gosto de falar disso, de racismo estrutural, racismo institucional, porque somos nós que fazemos, né? Isso. Então, eu estou fazendo esse balanço aqui para dizer assim, como é que a gente consegue fazer minimamente esse pensamento
que é um pensamento realmente de fricção, né, com o que está estabelecido em todas as instituições, para que ela finalmente aconteça nas escolas, né, em qualquer que seja a disciplina ou o nível escolar, Sim. né? Enfim. Tá. Érico, eu acho que esse movimento no Brasil vai acontecer não pelas grandes universidades, entendeu? Não vai ser o UNB, a USP, a Unicamp, a UFRJ que vai conseguir fazer essa virada. Vão ser as periféricas. Por que eu consigo fazer o que eu estou fazendo aqui em Diamantina? Porque eu estou no Vale de Jequitinhonha-Mucuri, que para um paulista é o Vale da Miséria, entendeu? Eu lembro quando eu pedi redistribuição para cá, um professor, achando que estava me provocando, virou e falou assim, fiquei sabendo que você vai mesmo lá para Diamantina. Eu falei assim, ele, é o Vale da Miséria, né? Cara, vem em Diamantina, você vê em Diamantina, tem miséria esse lugar aqui? O lugar é maravilhoso, que não tem indústria. Como não tem empresa, ele é porque eles medem por aqueles índice de desenvolvimento humano e é salário, eles não medem pelas interações que as pessoas têm. A maioria dos produtores de Minas Gerais, produtores o pequeno produtor, né? O produtor rural, está aqui nessa região aqui, ó. Entendeu? Eu me alimento de comida sem agrotóxico. Eu como comida produzida por quilombolas, entendeu? Então, eu acho que são as periféricas que vão conseguir ter mais força e forçar essas grandes, né, as consideradas grandes, a fazerem mudanças, porque vai ficar insustentável. Aqui na minha, aluno já está peitando o professor, entendeu? Quando ele vem, tem um professor que foi fazer um negócio de música clássica e falar que música clássica não era para qualquer um, não sei o quê e tudo mais. Um aluno levantou na sala de aula e saiu falando: não vou ficar escutando esse tipo de aberração, não. É como se o senhor estivesse defendendo escravização aqui na minha frente, seres humanos diferentes dos outros. Não, comigo não. Então, os alunos já não estão mais aceitando esse tipo de coisa. Mas vão ser nas centrais? Não vão ser. Por que a Cíntia consegue fazer o que ela faz lá no programa dela? Porque ela está no sul da Bahia. Se ela estivesse na UFBA, ela estava enfrentando muito mais dificuldade, entendeu? Então, a periferia educacional é que vai conseguir fazer alguma diferença, eu acho. Eu só não sei se a gente vai ter tempo. Em termos de crise climática, eu ando dizendo isso. Quem sobreviver a isso aí, que tenha vergonha de ter sobrevivido, entendeu? Porque você vai ter condições, né? Sobretudo o norte, né? O hemisfério norte, aí, o ocidente, está cada vez mais dificultando as legislações para a entrada de imigrantes, exatamente porque eles sabem que para regiões intertropicais, essa incidência de sol, não é? Vai ter, com a crise climática, com tudo que eles provocaram, porque foram eles que consumiram e consomem 82% dos recursos humanos, então vão colocar a gente nessa situação. O que eles estão fazendo? Eles estão dificultando as leis de imigração, de entrada no país, para se proteger. Ok, vocês vão sobreviver à crise que vocês mesmos provocaram? Tenham vergonha. Tenho vergonha de sobreviver. Foi uma cultura que vocês criaram que fez isso. Então, assim, tenha vergonha no Brasil, os milionários, tenham vergonha no Brasil, quem está na classe média e continua operacionando instituições racistas, não é? Que continua fazendo aí esse laudatório para essa cultura ocidental. Tenham vergonha, porque vocês são responsáveis pelo que vai acontecer com esse planeta Terra, entendeu? Então, a ordem é essa. Vai ter alguma mudança? Não vai vir do centro. Pode ter certeza que não vai vir do centro. Vai vir da periferia. Já está vindo da periferia. Aqui em Diamantina, há pouco tempo atrás, nem movimento social a gente tinha. Agora você já tem ocupação. Tem ocupação vitória do MTST. Você tem movimento negro, você tem, entendeu? Você tem movimento indígena, você tem movimento de mulheres negras. Isso há 10 anos atrás não existia, 5 anos atrás não existia. Agora existe. É uma cidade assim, ó, 40 mil habitantes. Mas são as pequenas que vão conseguir fazer isso, porque as grandes vão vir com denúncia, Ministério Público, juiz. Quem é a justiça?
A justiça é o branco, descendente ocidental, não é não? Então, ele chama de racismo reverso, não é? E tudo mais, tipo assim, sai para lá e tal. Então, eu estou respondendo essa galera toda na minha tese, pô. Agora, eu conheço, vou ler a Jéssica aqui, mas eu só estou conseguindo fazer essa tese porque eu estou aqui. E eu, como conheço o Guerreiro Ramos, que foi um ótimo, um puta intelectual negro brasileiro, e nossa, pensou o Brasil praticamente 24 horas por dia. E o Guerreiro Ramos morreu sendo conhecido por poucos. Mas, no entanto, hoje em dia, no movimento negro, não tem quem não conheça Guerreiro Ramos, entendeu? Então, um provérbio africano, né, que diz assim: não plante uma árvore esperando sentar à sombra dela. Você está plantando a árvore para que outros sentem a sombra, né? Não? Você vive assim. É isso. Então, eu vou escrever tudo que eu quero escrever na minha tese. Se algum dia ela for lida, se ela não for lida agora, não importa. Em algum momento ela vai cair na mão de alguém, fazer algum sentido para algumas pessoas, se a gente sobreviver à crise climática. Tá. Jéssica Souza, ela pergunta assim: quando fala em mudança estrutural, é no sentido das instituições e dessa estrutura política social, não sei como nomear, que a gente vive? Eu acho que fui eu que falei. Pode falar. Então, você quer falar? Fala, responde. Não, eu quero falar da seguinte forma, como eu venho atuando, né? Eu vejo que muita gente vem fazendo projetos, atividades extras, atividades de extensão, não sei o quê, com temáticas, mas a grande estrutura do racismo está na estrutura da universidade. Exatamente. A estrutura dela é o currículo. Exatamente. E se a gente não obstrui, ou pelo menos quebra essa lógica do currículo, tudo que a gente está fazendo vai ser extra, vai ser sempre extra, vai ser sempre para além, fora. Currículo para a pessoa. Rende coisas que ela faz para botar no currículo, ou seja, ela está fazendo para ela mesma. E continua com essa lógica do individualismo. Nossa, eu fundei tal conceito negro, eu faço tais atividades negras, mas lá na estrutura ela não mexe, ela não quer mexer. Exato. Entendeu? Então, agora, Jéssica, quando eu penso em estrutura, falando em universidade, eu penso nesse miolo que é o pensamento epistemológico da universidade. Isso. Não adianta fazer 1000 coisas com esse mesmo pensamento lá fundado e batizado, né? A gente tem que mudar o fundamento, como a Adna falou ontem, né? Em termos de educação, no Brasil, uma vez que a gente tem 3 grupos cosmopolíticos, indígenas, descendentes de africanos e descendentes de ocidentais, a educação tem que ser 33, uma dízima periódica de conteúdo ocidental, indígena e africano, entendeu? Teria que ser isso. E aí, claro, não estou falando da África atual, porque senão a gente vai ter o mesmo conteúdo, porque passamos pela mesma ocidentalização. Mas é a recuperação, né? Ou seja, é Sankofa mesmo. 33%, é isso. Se não for isso, não é criar uma leizinha para botar uns conteúdos sem nenhuma multa para pagar, sem nenhuma penalidade, em que a pessoa faz se quiser fazer. Aí, tá chegando o mês da consciência negra. Vamos chamar um povo para dançar, uma capoeira para apresentar, não sei o que é isso, somos antirracistas. Antirracista cambal, né? Não, quer dizer, mudou o que na estrutura aí? Você está lutando no colegiado para que o curso tenha 33% de conteúdo indígena, 33% de conteúdo africano ancestral e 33% de conteúdo ocidental? Não essa falácia do 18 e 19, não. Vai estudar como é que o Ocidente virou o Ocidente. É isso que tem que estudar, não é não? Não a ciência, a medicina. Vai estudar como é que espelharam a cultura dos outros. Isso é que é o conteúdo da cultura ocidental que tinha que estar dentro de sala de aula e não está, não é? Agora, eu queria falar um negócio para a Jéssica em relação à estrutura, Jéssica, que a gente conversa assim muito aqui no PED, que é exatamente por ser moldados na epistemologia ocidental, a gente considera que a gente só vai mudar a estrutura, né, ocupando o Estado, tomando o Estado, né? Então, tem que entrar no Estado, tem que ser deputado, vereador, não sei o quê, para mudar a estrutura. Gente, se isso fosse verdade, a gente já não teria mudado a estrutura?
Não, não. Mesmo que entrasse 2, 3 só pretos por, né, por cidade e tudo mais, isso não teria mudado? Não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque a cultura ocidentalizada é que domina. Então, mesmo a pessoa negra entrando, ela continua pensando como ocidental lá dentro da estrutura. E ela vai agir ocidentalmente lá dentro, entendeu? Se sentindo um negro diferente, entendeu? Eu não sou igual um negro periférico, eu sou um negro diferente, entendeu? Eu sou um negro político, um negócio assim, uma coisa desse tipo. Portanto, eu tenho dito que a gente precisa ter duas frentes. Tomar o Estado e ganhar representatividade no Estado para barrar o Estado, para barrar a máquina necropolítica, né? Para barrar o biopoder, mas pensar outras estruturas fora dessa estrutura social, estruturas de emancipação. Eu sempre digo assim, quando o primeiro quilombo foi formado, alguém bateu na prefeitura e disse assim, dá para conectar água lá para a gente? Não, não é? Então, emancipação. Água é um bem natural. O que essas instituições de distribuição de água faz é botar a água dentro do cano. A água não é dela. Então tem que ter desobediência civil, tem que ter emancipação, tem que ter outro tipo de organização, tem que fortalecer as periferias, tem que trabalhar por uma outra lógica, em paralelo, entendeu? Até que a gente efetivamente consiga fazer alguma mudança estrutural, porque não é 1, 2 indígenas, nem 1, 2 negros dentro do Estado que vai deixar do Estado agir ocidentalmente. Não, infelizmente ele ainda vai ser usado para dizer, tá vendo? Tem negro aqui. E, no entanto, você viu o que o cara fez? Pensa no cara que foi o presidente da Fundação Palmares. Durante o período da gestão dele, nenhuma comunidade quilombola foi certificada. Quando ele tomou posse, ele garantiu isso. Ele disse, nenhuma comunidade quilombola vai ter registro de terra enquanto eu for o presidente. E convenceu. E o cara é preto retinto. Não é não? Ou seja, não, a gente não pode usar a mesma lógica deles, não. Né? Tem que ter uma outra lógica para disputar a estrutura. Então, eu acho que, por exemplo, pensando em termos escolar, o que a Bárbara Carini fez montando a escola Maria Filipa, isso é um exemplo para mim de emancipação. Não quer dar cultura africana e indígena aqui, não? Então, eu monto a escola. Entendeu? Agora, como é que ela conseguiu a licença do MEC, eu não sei. Mas ela conseguiu, entendeu? Para mim, ó, se um conseguiu, bora fomentar Sim. isso aí, né? E sendo a primeira escola, né? Já tem, Afro-brasileira. agora já está abrindo outras, né? Abriu uma no Sim. Rio, eu acho Tá que uma com em um ano no São Rio. Paulo. Já está tendo filiais. Então, a gente vai precisar encerrar por hoje, agradecendo imensamente, Adna, mil questões, mil questões. Não, você não está escrevendo uma tese, você está escrevendo várias teses. Uma Que tese. bom, né? Que bom, que isso com certeza vai se desdobrar cada vez mais. Nilza, vou passar a palavra para a Nilza e depois para você se despedir também. Tá, João. Só pegando um pouquinho da deixa do que a Adna estava aqui dizendo, eu sempre costumo brincar que é preciso trabalhar na estrutura familiar. E eu gosto de dar exemplo de quando eu era criança, lá em Moçambique, não existiam placas escrito prioritário com desenho de velhinho, de criança, mãe no colo, etc. Que é essa questão da senioridade que é o Heron que traz. A gente aprendia que uma pessoa mais velha era mais velha e que a gente precisava de ceder o lugar para ela. Você não precisa de saber descodificar aquelas plaquinhas, de saber ler. A gente andava na rua e via uma pessoa idosa, uma senhora, como se diz aqui, carregada na mão, e a gente se oferecia para ajudar. O que hoje em dia não acontece. Por quê? Porque a gente não está ensinando coisa básica em casa. E está deixando tudo para essa estrutura, não é? Que é esse monstro, que é o governo, que são os nossos estados, gerirem as nossas famílias, gerirem as nossas vidas e depois a gente reclama. Então, está faltando, de alguma forma, essa consciência, não é? Social e também individual, de sermos donos das nossas vidas, dos nossos futuros e daqueles que a gente trouxe ao mundo. Eu queria aproveitar também que o Érico me passou a palavra para dizer que, infelizmente, nesse momento em Moçambique, maior parte da população, que é aquela base que a Adna falava, não é, está sem internet.
porque a gente está vivendo uma questão crítica e a internet foi suspensa. Não sei se vocês acompanharam, mas no dia 18 de outubro, 2 pessoas foram assassinadas barbaramente, não é, por Não sabia. questões políticas. Um deles foi o Paulo Guambi, que era membro do nosso grupo de pesquisa do EDGS, que ele era do partido da oposição, e estava na companhia do advogado, do Venâncio Mondlane, que estava tentando provar a fraude política que aconteceu agora, no dia 9 de outubro. E, no meio disso, a população se levantou, começou a se manifestar nas ruas e algumas pessoas foram mortas, a polícia reagiu de forma violenta, não é? Há muitos feridos e agora foi decretada uma manifestação durante 7 dias, vão ser, na verdade, 25 dias, não é? Que a população está saindo do norte e do centro de Moçambique, marchando, não é? Até a capital de Moçambique, para manifestar contra tudo isso que a gente acabou aqui de falar, não é? Contra os direitos humanos, liberdades, democracia, tudo aquilo que está nos sendo roubado e acabamos quase que entrando num sistema de ditadura, para não dizerem que a Nilda disse que a gente vive num sistema de ditadura. Então, em nome do EDGS, eu gostaria de homenagear o Paulo, o Elvino Dias e todas aquelas pessoas que tombaram, né, neste período, com um poema de Noêmia de Souza. Noêmia de Souza vai dedicar esse poema para a Rui Guerra, e eu dedico para essas pessoas todas que eu acabei aqui de citar. O título do poema é Poema da Infância Distante. Vou ler só um trecho. Eles me encheram a infância do sol que brilhou no dia em que nasci. Com a sua camaradagem luminosa, impensada, sua alegria radiante, seu entusiasmo explosivo diante de qualquer papagaio de papel feito asa, no céu de um azul tecnicolor. Sua lealdade sem código, sempre pronta, eles encheram minha infância arrapazada de felicidade e aventuras inesquecíveis. Se hoje o sol não brilha como no dia em que nasci na grande casa, à beira do Índico, não me deixo adormecer na escuridão. Meus companheiros me são seguros guias na minha rota através da vida. Eles me provaram que fraternidade não é mera palavra bonita. Escrita a negro no dicionário da estante, ensinaram-me que fraternidade é um sentimento belo e possível, mesmo quando as epidermes e a paisagem circundante são tão diferentes. Por isso eu creio que um dia o sol voltará a brilhar, calmo sobre o Índico, gaivotas pairarão brancas, doidas de azul, e os pescadores voltarão cantando, navegando sobre a tarde tênue. E este veneno de lua que a dor me injetou nas veias em noite de tambor e batuque, deixará para sempre de me inquietar. Um dia, o sol iluminará a vida e será como uma nova infância raiando para todos. Que lindo. Que situação triste. Eu não sabia que Moçambique estava passando por isso agora. Meus sentimentos a todos os moçambicanos. Que tristeza, que tristeza. Que o universo acolha o Paulo, né? Que acolha todos eles que foram assassinados. Nem sei o que dizer, gente. Sinto muito mesmo. Então, Nilza, eu faço minhas as palavras de Adna e a gente encerra com essa tua homenagem, né? Tão bonita a essas pessoas que ainda lutam por uma outra lógica, né? Na verdade, de não sucumbir a essa lógica que vem esmagando, né? A gente. Então, gente, muito obrigado pela presença. Adna, a você, muito obrigado. Nilza também. E a gente se encontra no próximo mês, inclusive com Nilza, fazendo a aula dela, e a gente vai fazer uma dobradinha com Cíntia. Cíntia Cibarra vai fazer na quarta e Nilza na quinta, tá? Por favor, divulguem
Abraço. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada pela honra.